mas a minha liderança nunca foi dentro do campo. Eu sou completamente contra a volta do futebol. Então eu cheguei a bater mais de 250 faltas por semana. Falar a verdade para vocês, eu nunca tive sonho. Fabinho, boa chance no Corinthians, Neto de voleio. Todos, meu nome é Nicolas, faço parte do projeto de laboratório de mídia do Colégio Miguel de Cervantes, junto com os colegas que estão aqui comigo. A gente está muito feliz e honrado de entrevistar uma pessoa tão importante no mundo dos esportes como você, Neto. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, claro, pelo seu tempo e sua disposição, a Patrícia por conseguir organizar a entrevista, ao William, nosso professor, e todos os nossos colegas. Bom, Zé Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto, ou apenas é um comentarista esportivo e é jogador de futebol brasileiro, que atuava como meio-campista. Atualmente é apresentador dos programas Baita Amigos e Os Donos da Bola, do Grupo Bandeirantes. É um dos maiores ídolos da história do Corinthians, recebendo o apelido de Xodó da Fiel, sendo o principal condutor do clube ao primeiro título brasileiro em 1990. Ficou conhecido por seu espírito de liderança, ótimos lançamentos e por ser um exímio cobrador de faltas. Bom, como comentei, você foi considerado um grande líder em campo. Já nos dias de hoje, quais características você pensa que um jogador precisa ter para ser considerado um líder? E qual jogador você considera um exemplo de liderança? E por quê? Bom, primeiro um abraço para vocês todos, né? Para a Patrícia, para todos vocês, né? Parabéns ao Colégio Cervantes de poder dar a oportunidade para que vocês possam, num momento tão difícil que nós estamos passando na humanidade, né, de ter o entendimento que a gente precisa fazer algo mais, né? Nós como seres humanos, né? Primeiro, obrigado pela apresentação. Eu, para falar a verdade, assim, acho que a liderança de qualquer pessoa, a liderança é uma coisa muito... Vou dar um exemplo, vai. Eu nunca fui líder, eu sempre fui capitão de todos os times que eu joguei. Tá? Até na seleção brasileira eu sempre fui capitão dos times que eu joguei. Até nas divisões de base também era. Mas a minha liderança nunca foi dentro do campo. A minha liderança sempre foi fora do campo. Porque eu sempre tive o entendimento que as pessoas fora do campo também eram importantes dentro do campo. Né? Porque se o roupeiro não tivesse na sintonia com a minha chuteira, do jeito das manias que eu tenho, que eu sou uma pessoa muito metódica também, a gente não conseguia os objetivos. Se a nossa faxineira não fizesse as coisas que tinha que ela fazer, que é o trabalho dela, também não ia dar resultado para a gente. Então eu tive a minha liderança sempre fora do campo. Eu nunca fui o cara de ficar discutindo com o lateral direito se ele sabia cruzar ou não, até porque não era problema meu, né, irmão? Cada jogador tem que fazer a sua função, né? Cada um na escola, e aí que os meus filhos entram nessa, de liderança, a minha liderança com os meus filhos é bem diferente da mãe deles. A minha liderança, eu sou um cara sou mais duro, chamo mais atenção. A minha mulher só fala uma vez. Então, cada um tem um tipo de liderança. Às vezes, os meus filhos me escutam muito, ou às vezes passam batido. Aí, escutam mais a mãe, então a gente faz, né, uma liderança mútua em relação a isso. No futebol de hoje, eu não sei se o maior ídolo de vocês é o Neymar em relação ao futebol brasileiro, que para mim ele é um péssimo exemplo como ídolo, ele é um péssimo exemplo como jogador de futebol, e a gente depende dele para que uma seleção brasileira, pela terceira vez da Copa do Mundo, a gente possa ganhar a Copa do Mundo, sendo ele um cara que não é líder absolutamente. O Mbappé, que é muito mais jovem que ele, que é muito mais novo que ele, já é campeão do mundo.
E a liderança do Mbappé é muito mais nítida do time do Paris Saint-Germain para mim do que do próprio Neymar, que é um jogador extraordinário. Mas lideranças têm o entendimento que eles têm que fazer aquilo que eles estudaram. Quando um professor tem que dar bronca toda hora, quando um treinador tem que dar bronca toda hora, quando eu tiver que dar bronca toda hora do meu filho, eu perco a liderança e perco a moral. Então, a liderança, ela é uma coisa que a gente tem que conquistar, né? Eu acho que a gente não nasce líder. Mas, ao longo da minha vida, eu aprendi a liderança nos livros. Então, como eu sou uma pessoa que leio muito, a verdade é que nessa pandemia eu estou lendo muito pouco. Mas a liderança do Mandela, do Gandhi, a liderança de Martin Luther King Jr., né? A liderança de pessoas da minha área, do Mourinho, do Klopp, a liderança do Tele Santana, a liderança de pessoas que eu tenho como exemplo, do Zico, né? Essas lideranças são muito importantes. Por exemplo, você que é São Paulino, quando eu cheguei no São Paulo em 87, eu fiquei do lado do Careca, do Dario Pereira e do Oscar. Eu só tinha 18 para 19 anos. Eu tive que escutar mais do que falar. Então, aí eu aprendi nesse tempo aí a importância da liderança. Muito obrigado, Neto. Vamos passar para a próxima pergunta. Oi, Neto, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou o João e eu gostaria de perguntar, por mais que já tenha começado há mais de um ano, assim, todo esse cenário, mesmo assim, até hoje, 2021, ainda continua um cenário muito quente. E o cenário do futebol, principalmente, ficou parado por algum tempo mesmo. E eu gostaria de saber de você, que ainda está por trás da mídia, atua como comentarista, e sabe um pouco por trás desses bastidores e tal. Eu gostaria de saber como foi esse processo de adaptação do futebol. Tanto acho que para a parte dos jogadores, mas também como dos outros profissionais, como os repórteres ou até os comentaristas, todo esse pessoal que forma a audiência do futebol. Como foi essa transformação, esse processo de evolução e de adaptação também, que está se prolongando até hoje? A primeira boa tarde para você, João. Eu sou completamente contra a volta do futebol. Eu sou completamente... O futebol, ele não sai do contexto do que nós estamos passando. Independentemente do protocolo, que é um protocolo muito bem feito pelos clubes, mas o futebol, ele está inserido na área social, na área da educação, na área de tudo. Eu sou contrário a um jogo ser 10 horas da noite, eu sou contrário a um jogo ser 8 horas da noite. Eu sou contrário desde o início em relação ao que fizeram Corinthians, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Santos, citar alguns clubes que foram disputar títulos e levaram mais de 20 mil pessoas nos estádios para incentivar os jogadores numa pandemia que a gente está morrendo, e hoje não se morre só as pessoas idosas, morre criança, jovens, adultos, senhores, senhoras. Por sinal, vocês são o futuro do nosso país. Do futebol, do contexto jogando bola, João, é ruim para todo mundo, porque o futebol já é medíocre no mundo de hoje. Antigamente, a gente tinha... o Giovani era protagonista, o Rivaldo, o Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Deco, jogadores que jogaram lá fora, né? A gente sempre tinha um protagonista em cada clube, né? Hoje a gente só tem um protagonista, que é o Neymar, que joga num time pequeno, que é o Paris Saint-Germain, né? Mas como o Sheik tem muito dinheiro, e o dinheiro hoje, o nosso mundo é um mundo capitalista, o Paris Saint-Germain está chegando nas semifinais, chegou na final, e o objetivo deles é conquistar um título, e está bem perto disso, mas eu acho que se pegar o Manchester, perde. Mas para os repórteres, por exemplo, é muito difícil, porque eles ganham muito pouco, João, e trabalham demais. E também, na área comercial,
que a Rede Globo sempre foi um monopólio em relação a tudo que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, João, e para todas as outras, para vocês que estão aí. O vôlei é da Globo, o basquete é da Globo, tudo é da Globo. Ou tudo era da Globo, ou está agora. Então não se passa vôlei na televisão aberta, porque a Globo não deixa, porque ela tem os direitos. Então ela prefere não passar e também não deixa que as outras pessoas passem. Porque elas monopolizaram isso há 40 anos. Né? O SBT agora comprou a Liga dos Campeões, a Fox comprou alguns campeonatos, a Band tem alguns campeonatos também. E não ter esporte para a nossa área, né, nesse sentido, a gente tem que se reinventar. Como vocês estão se reinventando, todos na casa de vocês, eu conversando com vocês todos, né? Aqui dentro da minha casa, numa câmera online, vocês escutando, cada um com o seu fone, cada um prestando atenção da maneira que queira, uns gostando, outros não, porque eu acho que a democracia é assim. A gente não precisa gostar de tudo e também a gente não precisa também não deixar de entender as coisas. Mas para minha área, por exemplo, que eu faço programa todos os dias, sem o Campeonato Paulista, sem a Copa do Brasil, porque eu só faço para São Paulo, né? Então a importância para o meu programa é São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Quando eu não tenho isso, eu perco patrocinador, eu perco audiência, eu perco tudo. Então, tudo é junto. E aí você tem que se reinventar. E aí eu vou me reinventando dentro da televisão. Do meu jeito, dos meus memes, das pessoas que me odeiam, das pessoas que gostam de mim. Eu caguei para quem me odeia, sacou? Caguei geral. Se a minha mulher não gostar de mim do que eu falo, pro resto dela. Entendeu? Se os meus filhos não gostarem da forma que eu sou como pai, o problema é deles. Mas eu respeito eles de uma maneira democrática. E aí a gente tem que ter esse entendimento. E aí, João, para terminar a sua colocação, a gente está muito pobre de comentarista, a gente está muito pobre de repórter, a gente está muito pobre de locutor, a gente está muito pobre de pessoas que entendem de futebol. Porque esse futebol que eu vejo, o que eu faço aqui no Brasil, não é o futebol que eu vejo quando eu assisto futebol europeu. Para mim é um outro esporte. Quando eu assisto São Paulo e Palmeiras, que eu vi ontem, e aí eu assisto Chelsea e Porto, é outro futebol. Quando eu assisto Real e Liverpool e vejo Corinthians, e São Bento, é outra coisa, entendeu? Bom, tá certo. Obrigado, Neto. Agora a gente pode passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é minha. É sua? Ó, eu ganhei presente, tá? Vocês têm que ajudar a pagar ela o presente que ela me deu aí. Então, a minha pergunta é: a sua mãe, em uma entrevista faz um tempo, ela contou que você pegou um professor pelo pescoço. Só que ela disse que ela não sabia o motivo. E aí eu queria saber se você lembra desse motivo. Não. Eu respondo tudo. A verdade é assim, eu tenho 54, vou para 55 anos. E eu sempre fui arteiro, né? Eu sempre fui um menino arteiro na escola, eu sempre fui um menino mal educado, né? Eu não tinha educação, né? Os meus filhos todos que eu estou falando, eles já sabem disso. E eles estão escutando aqui, talvez. Acho que chegou um filho meu agora aí, o outro está aqui. E eu nunca fui um bom aluno, porque eu nunca tive um respeito. Eu nunca tive um entendimento disso, entendeu? Por sempre ser o melhor jogador da escola de handebol, o melhor jogador de basquete, o melhor jogador de futebol, o melhor jogador de tudo do esporte, muitas vezes eu levava uma vantagem sobre isso na escola. A verdade é que na minha época, quando eu estudava, que eu parei na 5ª série do grupo, é bom que vocês saibam disso. Eu parei no 5º ano, né? Nem completei o 5º ano, seria o 5º ano agora. Eu não completei o 5º ano escolar. E na minha época, a gente dava aquele migué de querer ir no banheiro toda hora.
abrir jogar bola, e chegou um certo dia que o professor Vladimir... A verdade, eu não peguei ele no pescoço porque eu era pequenininho, eu tinha 11 para 12 anos, e o professor Vladimir era um monstro. Eu só fui para cima, né, de rebeldia mesmo, né, sem educação, sem ter o respeito que um professor tem, porque se vocês tiverem entendimento que na China, o imperador ele só faz referência para uma pessoa, que é o professor. Não existe nenhuma outra profissão mais incrível que o professor. Nenhuma outra, nem médico, nem engenheiro, nem comentarista, porque sem nenhum professor a gente não consegue ser o que a gente gostaria. E a verdade, eu como criança, eu fui muito arteiro, eu xinguei o professor Vladimir, aí em casa eu tive que ser responsável daquilo que o meu pai, quando meu pai chegou, meu pai é policial, é sargento, e aí meu pai me bateu, meu pai me deu uma pisa, né, que a gente fala pisa no interior, e aí eu fui repreendido por ele, e a partir daquele dia eu nunca mais faltei com respeito para o professor Vladimir, e que foi um ensinamento meu, né, e que eu tento passar para os meus filhos hoje. Mas se eu tivesse pego ele pro pescoço, eu tinha apanhado dele. Porque na minha época, falar a verdade, professor, hoje eu não quero entrar nessa área, que é eu acho que a falta de respeito das pessoas com os professores é uma coisa que me deixa extremamente chateado. Eu só não fui para Carapicuíba, aqui do lado onde a gente mora, para pegar aqueles meninos lá que fizeram aquilo com a professora ou com o professor, porque a minha esposa não deixou. Porque eu ia lá buscar os 3. Porque a gente fica muito mais com o professor que com a mãe, com o papai. Então a gente não tem que, a gente não pode deixar de debater, né, o porquê que ele está ensinando. O senhor está ensinando isso por quê? Porque a raiz quadrada de tal é assim, mas o senhor está me falando isso por quê? Isso é muito legal quando o aluno tem esse entendimento de questionar aquilo que acontece. Eu acho que vocês hoje são crianças, são adolescentes que têm esse entendimento, né? Eu acho que você não pode faltar com o respeito, nem com o professor, e muito menos com você. Porque quando você falta com respeito com o professor, você está faltando com respeito com você. E aí eu não quero entrar no âmbito político, nada disso, porque a gente está falando de outra coisa, mas a falta de respeito gera falta de educação. Oi, Neto, prazer. Prazer, tudo bem? Prazer em conhecer, sou fã, tudo mais. Então, a minha pergunta é a seguinte, a sua convocação para a Copa de 90 era tida como praticamente certa, porém o então treinador Lazzaroni acabou não te convocando por supostos desentendimentos. Isso gerou uma polêmica tamanha na época que o cantor Tom Zé chegou a fazer uma música chamada Neto, o craque da Copa, satirizando essa sua não convocação. Então, minha pergunta é a seguinte, você considera que você foi injustiçado, o que poderia ter feito a diferença na fraca campanha da seleção brasileira naquela Copa? Primeiro, eu vou deixar bem claro que eu não sabia nem quem era Tom Zé. Por falta de conhecimento, falta de cultura por parte minha. E se isso foi importante para vocês, o que eu vou falar, vocês peguem de exemplo para vocês. Se também não for, porque o Tom Zé, fora do nosso país, é uma das pessoas mais importantes que vocês possam imaginar. O Tom Zé, ele faz concerto em Roma. O Tom Zé é das pessoas mais inteligentes do meu conhecimento musical, né? Não é só tudo isso. E quando aconteceu de eu não... Vem dar oi para todo mundo aqui e vaza, vai. Vem cá. Pode vir aqui, tá todo mundo lá, vem cá rapidinho. Quer vir ou não? Só um pouquinho, vai. Dá oi, pessoal. Oi. Agora vaza. Aí, a verdade é assim, se a gente tiver... Eu fui o melhor jogador do país 2 anos consecutivos. 90 e 91 eu fui o melhor jogador do país, né? O que isso é muito legal.
Por exemplo, saiu uma matéria, eu nem sabia, porque eu fiz a cirurgia na coluna e eu estou muito em casa esses dias, né? Só vou voltar a trabalhar daqui uma semana. E aí eu vi eu gosto muito de Twitter, né? Acho que o Twitter é a melhor ferramenta que tem para você estar bem ligado no mundo político, no mundo social, das coisas todas. Aí eu fiquei sabendo que eu sou o 6º jogador que mais gols fez em brasileiros da história do Corinthians. Eu fiz 33 gols só em brasileiros. E eu não sabia dessa marca, porque eu não sou uma pessoa muito de estatística dessas marcas todas. Eu sou o 24º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Em todos os livros que saem do Corinthians, eu tenho um capítulo meu. Aí, quando eu fui o cara mais importante de um clube que sempre era considerado um time paulista, sempre foi considerado um time que não tinha passaporte, sempre foi considerado um time que não tinha condições de ser campeão brasileiro, né? Depois de 80 anos, eu fiz parte do time que foi campeão em 90, fora o que eu joguei de bola em 90, foi uma coisa absurda. E aí o Lazzaroni levou o Tita, que já estava em final de carreira, o Romário com o tornozelo operado, levou o Careca e levou o Bismarck com 17 anos e não levou o Veloso, que estava arrebentando no Palmeiras, e não levou o João Paulo, ponta esquerda, que jogava no Bari da Itália e foi considerado o melhor jogador estrangeiro. Eu, desde 90, eu acho que a maior injustiça, isso no meu ponto de vista, foi o Alex não ir para a Copa de 2002, que o Filipão fez com ele, foi um absurdo, 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 absurdo do absurdo. A maior injustiça de todas é a do Alex. Eu acho que a minha é a segunda. Ele não ter me levado, hoje eu colho muito mais frutos de não ir para uma seleção que foi perdedora, mercenária, uma seleção que tampava o escudo por causa de dinheiro, né? Eu não ter ido para aquela seleção me traz muito mais frutos hoje, depois de 30 anos, e em todo lugar que o Lazzaroni for, como um treinador medíocre que ele foi, ele tem que responder a primeira pergunta que você fez para mim. Por que você não levou o Neto para 90? Aí ele vai falar que eu era gordo, que eu não sei o quê, que eu não guardava até nada, que eu brigava com todo mundo. Realmente. E ele tem que, todas as vezes que ele foi em qualquer simpósio, qualquer palestra, qualquer emissora de rádio, qualquer programa de televisão, qualquer lugar que ele vá, ele vai ter que responder essa pergunta. E ele vai ter que responder as mesmas perguntas. Então, eu já perdoei ele, porque eu fiquei muito chateado com isso. Mas dentro do meu coração eu já perdoei ele. A última pessoa que eu tinha que perdoar, eu já perdoei também na minha vida agora há pouco tempo. Então, eu não tenho ódio nenhum dele. Só que o que ele fez comigo foi uma injustiça tão grande que talvez ele pudesse ter, a minha vida ter tido uma outra dimensão profissional. E ele cortou isso. Mas também caguei, tá tudo certo. Então, Neto, outra coisa que a gente queria saber, acho que bastante gente queria saber, é que você é bem famoso por ter sido um excelente cobrador de falta, né? Sendo que na época que você jogava, você era considerado o melhor do Brasil. E a gente queria saber como você aprendeu a bater falta tão bem, né? Como você conseguiu aperfeiçoar suas técnicas, né? Quais eram suas técnicas? E se você se considera como um dos melhores da história, ou até mesmo o melhor da história. Primeiro, um abraço para você, Antônio. Gostei do seu quadro atrás da sua casa, achei muito legal. Assim, ó. Eu, desde a idade de vocês têm quanto? 13 anos? 15 anos. Não, 15 anos eu já era titular do Guarani, já. Com a idade de vocês, eu já era titular do Guarani de Campinas. Eu, desde moleque, lá em Santo Antônio de Posse, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu sempre bati bem na bola. E eu sempre treinei muito a bola parada. Que era algo mais que eu tinha
e que o meu time tinha também. Eu fiz 11 gols olímpicos, né, na minha carreira. Então, era uma coisa que eu fui me aperfeiçoando ao limite mesmo. Na verdade, eu cheguei muitas vezes à exaustão em relação a treinar. É a mesma coisa quando você vai fazer uma prova de matemática, de português, porque tem diferenças, métodos de estudar, no meu ponto de vista, não sei de vocês, também não sei dos professores, é um ponto de vista meu. Eu, quando batia na bola, eu tinha que bater muito na bola, e quando eu fazia um gol, eu tentava repetir a mesma forma da batida da bola, sacou? Então, eu batia uma bola, fazia o gol, falei, opa, essa batida foi a batida perfeita. Aí eu tentava bater nela de novo, bater nela de novo, bater nela de novo. Então, eu cheguei a bater por semanas mais de 250 faltas por semana. E aí eu que mesmo levava a barreira, eu colocava a camisa no travessão. Muitas vezes eu não queria goleiro para treinar comigo, porque eu queria que a bola só fosse bem na costura da bola da rede, né? Na costura. Pá. E aí eu fui chegando a quase a perfeição nas bolas paradas. Mesmo hoje, com 55 anos, eu ainda, agora não sei se eu vou, acho que vou voltar, porque dessa cirurgia que eu fiz na coluna foi mais para eu ter uma vida mais normal, não é possível. Eu vou voltar a jogar futebol, que eu gosto. A bola parada ainda é um ponto legal quando eu vou fazer os jogos de marcha, essa coisa toda. Para mim, para terminar a pergunta do Antônio, para mim, o maior batedor de faltas que eu vi foi o Marcelinho Carioca. Eu acho que ninguém chega... Assim, eu acho que o Marcelinho é o top 10. Tipo, ele é o número 10, eu sou 9.7, o Ailton Lira é 9, de Cá, Zenon, estou falando da minha época, tá? Zenon, de Cá, Sócrates, Éder, Nelinho, Getúlio, Zico, abaixo de mim, do Marcelinho, mas foi número 9, Destro, né? Dirceu, hoje, no futebol de hoje, eu não vejo nenhum especialista. O Messi não é especialista, o Neymar não é especialista, o Cristiano Ronaldo não é especialista. Eles são cobradores de falta, mas eles não são especialistas em bola parada, como eu fui. Só que eles são jogadores extraordinários, não tem nem comparação com a gente. Agora, e também o Rogério Ceni, que dos últimos foi o jogador que mais eu vi pegar bem na bola e fazer gol de falta perto da área, com 22, máximo 23 metros. É aquela onde fica, né? Ali o Rogério Ceni foi quase que perfeito também. Mais longe dos lados, do outro ele não conseguiria fazer. Mas dos últimos, para mim, foi o Rogério Ceni. Ok, então a próxima pergunta é: quando você... quando você vai ser o presidente do Corinthians? Ó, Luiz, primeiro assim, eu já fui conselheiro durante um bom tempo. Eu tive muito focado nessa minha visão de me candidatar à presidência do Corinthians. Eu até achava que eu ia ser candidato agora em 2020, que passou. Mas aí eu tive o entendimento que eu não estava ainda preparado de uma maneira mais administrativamente falando, entendeu? Porque ser presidente só do futebol é uma coisa. Você ser presidente de um clube como o Corinthians, lá o Júlio Casares está fazendo no São Paulo, que é um baita presidente. E ele vai... Aí você pega um Paulo Nobre, aí você pega o Eduardo Bandeira, você pega o Landim, você pega o Calil do Atlético Mineiro. Então, para eu ser presidente do Corinthians, eu tenho que ter uma estrutura para que eu possa desenvolver isso. Eu já tenho montado isso, né? Quase que certeza que eu me candidato em 2023
como presidente do Corinthians na próxima eleição. Eu não sei se eu vou sair de presidente ou de vice. É bem provável que eu saia de vice e que eu tenha uma outra pessoa como presidente, porque eu vou ser o vice-presidente de futebol. Porque eu não quero... o poder dos clubes e o poder que a gente tem, todas as pessoas que têm o poder em determinado período da vida se tornam ditadores. Na história, os maiores ditadores do mundo foi por causa do poder. Então, se você não delegar poder para outras pessoas, eu não vou conseguir ser presidente. Mas a nossa chapa já está fazendo com que eu seja o vice do futebol, que comande o futebol, e o presidente que comande a sua área, administrativamente falando. Mas é quase que 100% que eu me candidato em 2023. Neto, na sua opinião, por que hoje em dia os jogadores têm tanta dificuldade em bater falta? Será que é falta de treino, falta de aptidão, ou é falta mesmo de tentar? Primeiro eu não acho, né? Eu tenho certeza que é falta de técnica, né? Segundo, eu acho que é falta de treino. E terceiro, porque eles são muito vagabundos, né? Por quê? Porque tudo que o futebol, como na escola, quando você for estudar, vai fazer uma prova, vai de matemática, vai fazer uma prova de geografia, de história, você vai ter que fazer uma redação. Pô, você vai fazer uma redação, você não pode esquecer da vírgula, do ponto, né? Você não pode esquecer da concordância, né? Você tem que saber, cara. A gente pode errar. Você pode errar numa aula de matemática, de português. Eu posso errar num programa de televisão, que é muito difícil fazer, que não é fácil. Mas dificilmente você vai me ver eu tendo problemas com o meu português, por exemplo. Com as minhas concordâncias, com o meu ponto de vista. Eu estou falando mais pausadamente com vocês, mas eu não falo muito assim, pausadamente, porque eu sou mais duro para conversar e para falar, né? Porque eu preciso, é só uma forma de eu agir mesmo numa entrevista, ou até mesmo numa conferência, ou num bate-papo, ou numa roda de amigos. E a falta de treinamento, ela é fundamental para tudo. Eu acho que a maior força que eu tive jogando futebol e nas minhas bolas paradas, nos pênaltis, nos escanteios, foram, com certeza, as repetições. Fiz paredão, que é chutar a bola na parede e vir, cobrança de falta do lado direito, do lado esquerdo na frente. Eu não sei se vocês viram, o Fred, vocês que gostam aí, o meu filho é fã do Fred, eu só gosto mais do Bolívia, para falar a verdade, do Desimpedidos. Há 3 anos que ele vinha querendo fazer um desafio comigo de bola parada. Ele fez com muitos. E quando eu aceitei, eu estava em Orlando, e aí a minha mulher Sandra, falou, pô, faz com o cara, porque ele é um menino muito legal, mas eu não estava afim de fazer. E aí ele insistiu, eu falei, tá bom, então tá. Primeiro tem que ser goleiro profissional, né? A bola tem que ser profissional, e para a gente disputar. Eu cheguei lá em Orlando, onde foi perto de casa. Quando eu cheguei, ele estava treinando, ele já estava se aquecendo, porque ele não queria perder de mim, o que é do caralho isso, porque eu não gosto de perder de ninguém. Se eu estudasse hoje como vocês, eu seria o segundo melhor aluno, porque eu estaria perto do primeiro. Eu nunca ia ser o último, velho. Nunca ia ser o último. Porque isso vem de mim, certo? Eu quero que meu programa seja o melhor. Eu sempre faço o melhor. Se eu não puder chegar 100%, eu chego aos 99%. Eu não deixo de ser o melhor na minha vida. Aí eu tinha chuteira lá em casa,
E aí foram 4 faltas para o pé direito, para o pé esquerdo, 4 faltas no centro e 4 faltas para o destro. Aí eu falei, então vamos lá, como eu sou mais velho, vamos começar no meio. Então eu bati 4. 8. Não, foram 16 faltas, desculpa. Foram 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Foram 16 faltas. Eu fiz 13. Com 53 anos. E ele fez 9, porque ele é bom pra caramba. E das 16, eu não errei nem as outras 3. O goleiro pegou uma e 2 bateram na trave. O que eu quero dizer com isso? Na sua pergunta, Pedro, que era muito legal. A minha condição técnica, ela já é minha condição técnica. Mas a repetição, o treinamento, o esforço, ele é fundamental para que você possa ser alguém na vida. O esforço da gente está condicionado àquilo que você quer ser da vida. Se você quer ser um bom professor, você vai lá, ver a coisa, dá aula de português, depois vem outro. Você vai ser um bom professor. Se você quer ser um bom aluno, você vai passar com nota 6, 6,5, 7, tá bom. Quem tiver esse pensamento não vai ser top. Não vai ser o primeiro. E que vou falar uma coisa para vocês. Se a pessoa achar que tem que ser desse jeito e ela ser feliz, está tudo certo. Eu não sou assim. E eu não gosto de ser assim. Talvez por isso que eu cobro muito meus filhos em relação a isso, socorro. Porque eu faço muita... Desculpa eu estar barbudo também, vocês aí, porque eu não fiz a barba desde quando eu fiz a cirurgia, que faz 12 dias que eu fiz a cirurgia na coluna, eu não fiz a barba. Então, por isso que eu estou barbudo, eu peço desculpa para vocês. Então, por isso que eu acho que eu fui um dos melhores batedores de faltas do mundo. Porque eu me esforcei ao máximo para ser o melhor. Eu nunca quis ser o pior. Eu nunca quis ser, sempre quis ser o melhor. Eu sempre briguei para ser o melhor. Só que na minha profissão, eu fui irresponsável. Eu fui um cara que bebi pra caramba. Eu fumava. Eu não gostava de treinar. Eu era irresponsável. Eu não respeitava os mais velhos. Estou contando meus defeitos, tá, para vocês. Por outro lado, quando eu tive o entendimento e a humildade de ter o conhecimento e saber que as pessoas que estavam do meu lado, muitos queriam o meu bem, aí eu me tornei melhor jogador, melhor pessoa, melhor pai, melhor irmão, melhor amigo, né? Aí eu fui caminhando para um lugar reto. E a minha profissão, eu fui muito ocioso, né? Eu oscilei muito na minha vida, né? Não me arrependo de nada que eu fiz, né? Mas a cada dia que passa eu estou aprendendo aí a ser uma pessoa melhor. Neto, a gente está impressionado, tô gostando muito dessa entrevista, tá muito bacana. Você fala, nossa, como você é burro, né? Não, nossa, você está dando uma lição de vida maravilhosa, acho que para toda essa geração, para todo esse grupo, né? E eu acho que a gente só teve a ganhar com esse momento aí com vocês. A criançada, se deixar, eles vão ficar a noite inteira perguntando. Pode, vamos fazer assim, pode fazer mais uma pergunta a cada um, né? Aí faz uma pergunta a cada um. O João, o Felipe, o Rocco, filho da Madonna chama Rocco, né? Filho do Luizão chama Rocco. O Antônio, que eu gosto desse nome pra caramba. O Nicolas, o Luiz, o Henrique, o Pedro e a Patrícia. Faz uma pergunta a cada um, eu vou ser mais sucinto. E aí, porque eu também, a minha coluna, se eu ficar muito tempo aqui, a minha coluna vai pro... Eu fiz uma cirurgia muito delicada. Bom, eu tenho uma pergunta, você acabou falando um pouco disso, respondendo a pergunta do Pedro, mas a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que nesses últimos tempos tem muitos times que estão em crise e tem times com muitas dívidas, e mesmo assim eles acabam pagando salários muito altos. Eu queria saber o que você pensa disso. Eu queria saber também uma outra coisa, que é a seguinte: muitos jogadores acabam tendo salários muito altos, acabam gastando dinheiro com festa, bebida. Como você pensava que era fazer isso como jogador? Qual era o seu ponto de vista sendo jogador?
E agora, como comentarista já mais experiente, como você acha que os jogadores deveriam fazer, o quê? Se está certo, se está errado? Ó, assim, falando da parte de administrativa, o maior exemplo é o São Paulo. São Paulo foi o time mais democrático que eu conheci na minha vida. Porque o São Paulo, ele sempre foi eleito, os seus presidentes, com 1, 2 votos, 3 votos. O maior presidente da história de São Paulo é o Marcelo Portugal Gouveia, que, para mim, ele foi um ícone em relação à administração. Hoje o São Paulo deve 600 milhões. Porra! Um time que tem um estádio como o Morumbi, um time que sempre foi repleto de democracia, que tudo que acontecia no São Paulo não saía em lugar nenhum. O São Paulo, na administração do Leco, não ganhou um título. Um título. São Paulo sempre foi a referência em relação à administração, e hoje deve 600 milhões e contrata o jogador pagando 1.800.000 reais, que é o Daniel Alves. Se fosse para lateral direito, Daniel Alves, talvez ele ganhasse 300, 400 mil, para mim já é muito dinheiro. A falta de responsabilidade por parte da administrativa dos dirigentes é o grande problema administrativo. Quando a gente administra a nossa casa, quando vocês administrarem a casa de vocês vão ter que pagar imposto, vocês vão pagar funcionário, vocês têm que pagar escola. Vocês pensam que é fácil para o papai de vocês? Faz a conta num ano, vai. A gente está gastando muita energia hoje no país, os caras estão roubando a gente demais. Então, quando o seu papai falar para você, pô, não fica com o ar-condicionado ligado o tempo todo, pô, cuidado aí com a luz, pô, a hora que você for tomar banho, porra, dá para você tomar banho 10 minutos, não fica 1 hora no banho. Ele não está falando porque ele é mesquinho. Ele está falando porque é a realidade nossa hoje de quem administra uma casa. Oi, pessoal. Aí, se eu não administrar o que eu ganho e saber o que eu tenho que pagar, é o que acontece com os clubes. Então, eu estou devendo pra caramba. São Paulo, eu contrato uma comissão técnica da Argentina. Porra, caralho. Aí o Corinthians deve 1 bilhão. Pô, eu vou mandar o treinador embora daqui a pouco. O Palmeiras, com tudo que o Palmeiras está ganhando, deve 600 milhões de reais. Só para a FAM, que é a faculdade, deve 160 milhões. Aí que é o grande problema da administração. Que os clubes, que os presidentes não têm responsabilidade fiscal. Eu, quando for presidente do Corinthians, eu vou chegar e vou falar assim, ó, tá aqui os meus bens. Eu tenho 10 milhões de bens. Se eu administrar e deixar o clube com déficit financeiro, se ele tinha se ele tinha grana, eu sou responsável pelas minhas coisas. O Leco, o Andrés, todos os presidentes da República que passaram pela gente, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Michel Temer, esse cara agora aí, e os outros que fizeram a mesma coisa, só que ninguém é responsabilidade por nada. E acontece nos clubes. Por quê? Porque o clube é uma instituição privada. Sendo privado, ele não tem que dar responsabilidade para o governo. E a maior dívida do meu clube, que é o Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, são os impostos. E aonde a gente fica pobre, falando de grana, é quando você não sabe administrar o imposto. Porque quanto mais imposto eu ganho, mais imposto eu pago, a minha secretária às vezes liga para mim e fala assim, hoje esse mês você pagou tanto de imposto trimestral. Eu falei, nossa, que bom, hein? Caralho, que legal. Porque eu paguei muito imposto, sinal que eu ganhei bem. E você tem que pagar o imposto certinho, para que eu não quebre. E é o que acontece com os clubes. A cada ano, vamos lá, vou dar um exemplo do Corinthians, do São Paulo e do Santos. Nenhum clube no mundo era para ser igual ao Santos. O Santos era para ser um dos maiores clubes do mundo. O Santos era para ser maior que o Real Madrid, maior que o Bayern, maior que o Barcelona, maior que o Palmeiras, maior que o São Paulo, maior que o Corinthians, juntos.
O Santos, nos últimos 10 anos, vendeu 2 bilhões de reais em jogadores e não tem dinheiro para pagar a luz. Alguma coisa errada. Então, essa pergunta é sua? Quando criança, você achava que você ia ser jogador de futebol profissional ou você tinha outros planos para sua carreira? Então, quando criança, o maior sonho que eu tive era poder ter uma chuteira da Topper, que era a chuteira do Sócrates, de 82 a 83. Falar a verdade para vocês, eu nunca tive sonho. Nunca sonhei. Porque eu fui muito pobre. E aí, às vezes, a pessoa que não tem grana, ela não sonha. Porque acha que é uma coisa muito distante. Eu nunca sonhei em ter um carro legal. O meu maior sonho foi ter um All-Star. O meu maior sonho era ter um All-Star de cano longo, vinho, que era o meu maior sonho do consumo como criança. Mas Deus foi tão generoso comigo. Deus foi tão presente que a gente não enxerga Deus. Por sinal, Deus está em vocês, né? Está em mim, está em você, está no meu filho. Eu tenho 4 filhos. Que Deus me deu tanta coisa, mas tanta coisa que hoje eu também não sonho mais. Porque eu já consegui tudo que eu queria. Eu nunca tive sonho de estudar num colégio maravilhoso, nunca tive sonho. E as coisas para mim foram acontecendo de um jeito que eu consegui tudo que eu queria. Eu moro numa casa bonita, que eu dou um valor incrível para minha casa. Eu tenho carros antigos que eu gosto de ter. Eu tenho o Twingo do Boechat, é meu. Eu tenho um Fusca e tenho um Empelaffer. Eu tenho um carro legal, que por sinal hoje eu nem gosto de dirigir. Mas eu não tive sonho, assim, eu tive vontade de ir no Play Center, sabe? Quando eu era criança. Mas o meu pai não tinha condições financeiras de me dar isso. Não porque ele não tinha vontade de fazer com que eu pudesse vir no Play Center. É que a gente não tinha grana mesmo, né? Você tinha que pagar o ônibus, tinha que pagar o ingresso. Né? Hoje eu tenho casa em Orlando, cara. Hoje eu tenho uma casa em Orlando, porque eu quis fazer isso tudo para os meus filhos, sacou? Tudo que eu não tive. E a minha mulher até me chama a atenção. Porque tudo eu quero proporcionar para os meus filhos. Às vezes eu estou errado. Por não ter tido nada na vida. Porque eu fui muito pobrezinho. E aí eu consegui, com o meu trabalho, com esforço, dedicação, dando cabeçada, tendo algumas coisas de errado que eu fiz na minha vida. Eu não bebo bebida alcoólica há 20 anos, parei de fumar há 15, tenho uma vida mais regrada hoje. Só que hoje eu já não preciso sonhar. Hoje eu consigo realizar as coisas que eu gostaria de ter. Que por sinal eu não tenho mais vontade de ter absolutamente nada. O que eu faço hoje, eu faço para os meus filhos, que é a mesma forma que eu tenho certeza que os seus papai de vocês também faz por vocês, porque eu tive uma vida muito dura, tive uma vida muito difícil. E aí agora como eu ganho um bom salário, como eu tenho uma vida confortável, eu usufruo dela da melhor maneira possível, que é estar viajando para ver o Mickey lá. Fico do lado do Mickey, do Pateta, chuto o saco deles, né, seus cuzão, tá vendo? Sei que vocês são os bonecos, mas hoje vocês estão aí porque eu tô aqui pagando ingresso. Pô. Então, Neto, eu venho observando muito no futebol e o VAR, assim, às vezes interfere muito e, assim, é difícil dizer positivamente e negativamente, vai muito de interpretação, mas
eu sinto às vezes que o futebol perde um pouco da magia, sabe? Por exemplo, um exemplo que eu consigo dar agora é na Champions, o Manchester City fez um gol lá no último minuto que daria a classificação e o VAR anulou. E aí seria uma história muito bonita que foi impedida pelo VAR. Eu tenho a impressão que às vezes que ele apaga um pouco da magia do futebol. Eu queria saber como você se sente sobre o VAR. Eu acho que o VAR é uma ferramenta para arbitragem. Só que a arbitragem virou uma ferramenta para o VAR. Ao contrário, entendeu? Então o VAR são para 4 situações. Se a bola entrou, impedimento, expulsão de jogador e a identificação do jogador. Só que hoje a arbitragem, o VAR virou uma muleta para a arbitragem. E aí vem o lado das pessoas estarem onde não tem condições de estar. Então, se colocar os árbitros, o melhor VAR que tem é na Itália. Eu faço o campeonato italiano de vez em quando na Band. Demora 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, já pum, acabou. Aqui não, aqui o VAR ele é irresponsável, o VAR ele é de camisa, o VAR não é de camisa, o VAR é computador. O computador, a bola entrou, a bola não entrou, está impedido, não está impedido, é para expulsar, quem que foi? É só isso o VAR. E aí o VAR virou uma coisa tão influenciadora em cima da arbitragem que ele virou uma coisa muito chata para nós que gostamos de bola. Gostamos do futebol, pancada, vem para cá, vem para lá. E aí o VAR tem que ser melhor organizado. Como? As pessoas que dirigem o VAR deveriam ser treinadas para manusear o VAR, porque quem erra não é o computador. Quem erra é o juiz de VAR, porque é ele que mexe com o mouse. É ele que faz a linha. Muitas vezes a linha está até errada. E como o VAR já errou, não o VAR errou. O VAR sempre é a favor do Corinthians, a favor do Flamengo, a favor do São Paulo, a favor do Palmeiras. O VAR sempre é a favor do clube maior. O VAR não é para ser a favor de ninguém. O VAR tem que ser justo. Por exemplo, só para terminar. Você está disputando a final de um campeonato, vai. Aí você cabeceia a bola bate na trave e entra e o bandeirinha não dá o gol. Você trabalhou o ano todo, cara. Aí o VAR vem, não, foi gol. Pô, justo. Acontece que o VAR está apitando mais do que o próprio árbitro. E aí se torna muito chato mesmo. É que as pessoas são muito incompetentes que manuseiam o VAR. Mas eu sou a favor do VAR. Não sei se ia falar algo, eu vou falar agora. Uma hora você citou, quando você estava falando, da grandiosidade do Morumbi. E eu acho que para mim é ainda bastante especial ele, porque eu tenho o privilégio de ter o Morumbi como vista. Então, para mim é extremamente belo, mágico e que me fez São Paulino. Então, eu ouço a torcida, eu via, né, quando tinham jogos, cantando, e quando eu ia pro Morumbi, eu me sentia extremamente feliz. E eu só quero fazer esse comentário, e outras coisinhas só que, uma hora você citou, que achei muito curioso, que você se desculpou, mostrando um pouco da sua personalidade, que você não fez a barba para essa nossa entrevista. Então, eu só queria ressaltar que, relaxa, não é um desfile de moda aqui, é uma entrevista com um dos maiores monstros da mídia futebolística, tanto que eu queria, algum dia, poder ver os donos da bola sendo gravado ao vivo. E só uma perguntinha curta, que é, na sua opinião, quem é o melhor jogador que você já viu jogar, depois do craque Edenilson, é claro, o craque da Copa de 2002, o melhor jogador da atualidade... Acha que jogou, né, cara? Exato, foi reserva um negócio... o melhor jogador da atualidade, e também, falando de grandes jogadores, você foi com certeza um deles, frente à sua carreira também, outra coisinha, se faltou algum título que você quer muito ter conquistado, que você acabou não conquistando, é isso. Do Morumbi, eu morei no Morumbi durante 7 meses. Quando eu joguei no São Paulo em 87, fui campeão no São Paulo, fazendo um gol contra o Palmeiras. O Morumbi é um estádio incrivelmente
maravilhoso, porque eu passei 8 meses da minha vida morando debaixo da arquibancada, que foi muito legal para mim. E eu acho o Cícero Pompeu Toledo um dos estádios mais bonitos do país, mas precisa se remodelar, precisa ter um entendimento de se reinventar o estádio, e o São Paulo, da mesma forma que o Júlio Casares vai fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Assim, do título que eu gostaria de ter, foi o Campeonato Paulista de 88, quando eu fiz um gol de bicicleta no Morumbi, e que o Corinthians foi campeão com o gol do Viola lá no Brinco de Ouro. Esse é um título que me faz muita falta, esse título de 88. Que eu poderia estar no meu currículo, que seria importante para mim, né? Um título que eu, nem Libertadores, nem Mundial, eu gostaria de ter vencido esse Campeonato Paulista pelo Guarani, o que seria muito legal para mim, que eu sou o 5º maior artilheiro da história do Guarani, isso seria muito legal para mim. Faltou alguma pergunta para responder para você? O jogador que eu mais, para mim o cara que eu mais foi o Romário. Para mim ninguém foi melhor que o Romário, eu jogando com ele e jogando contra ele. Para mim o Romário foi melhor que Ronaldo, melhor que Cristiano Ronaldo, melhor que Messi, melhor que Neymar. O Romário foi melhor que esses caras todos. E hoje, o jogador que eu mais assim tenho, que eu acho que é o melhor jogador do mundo, é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ninguém tem a capacidade do Cristiano Ronaldo de fazer o que ele fez no Real, no Manchester United, o que ele faz na Juve. Para mim, ele é um exemplo incondicional do craque de bola. Para mim, é o Cristiano Ronaldo. Neto, então, tem uma outra dúvida, uma dúvida simples, que eu queria saber se quando você jogava, ou hoje também como comentarista, se você tem alguma inspiração, alguém que você se inspira, ou você prefere ser você mesmo? Eu cheguei no estágio da minha carreira como comentarista que hoje eu sou eu mesmo. Mas eu observei muito o Juarez Soares sendo comentarista, Paulo Roberto Martins, eu gostava muito do Gerson, do Rivelino, foram umas referências que eu fui tendo com um ex-jogador e com jornalistas, né? Eu fui tirando um pouco de cada um. Como apresentador, a verdade, eu sou eu mesmo, eu não copiei ninguém, eu faço uma linha minha mesmo, daquilo que eu acho que dá certo e que é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Às vezes eu gosto mais de apresentar do que comentar hoje. Eu vou trabalhar mais 5 anos, depois eu vou encerrar a carreira também. Dependendo daquilo que for acontecer daqui 3 anos no Corinthians. Mas, assim, a minha linha sempre foi um comentarista mais raiz. Eu não sou comentarista de muito frufru. Às vezes eu gosto de ver também na televisão, né? Eu assisto a Globo, assisto o Sport Interativo, a ESPN, a Fox, e aí eu vejo cada visão das pessoas, e eu vou tirando algumas coisas também dessas pessoas que não jogaram bola e que entendem muito de futebol hoje. Ok, próxima pergunta. Então, qual foi a sua partida mais marcante na sua história aí no futebol? Aqui, a mais importante. Profissionalmente? Profissionalmente. A melhor partida minha, são 2. Foi contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro, jogando pelo Corinthians em 1990. Eu acho que foi as 2 partidas mais marcantes da minha vida para o torcedor corintiano, para ganhar aquele título de 90. Foram as partidas assim que às vezes eu até sonho, às vezes, que eu estou jogando aquele jogo, sabe? Foram as 2 partidas que eu mais joguei. A que eu joguei melhor foi contra o Bahia.
dos 4 gols que o Corinthians fez, eu fiz os 4. Só uma pergunta. Você falou a partida mais profissionalmente, né? Se não fosse uma partida profissional, seria outra partida? Eu tenho uma partida que eu jogo. Foi a partida mais marcante da minha vida. Foi Guarani Ponte Preta. Eu tinha 13 para 14 anos. Foi 5-0 para o Guarani. Eu fiz 3 gols e dei mais 2 gols para o Carlos, o meu amigo. Ele é meu amigo até hoje. A gente tem um grupo do pessoal da minha idade. A gente sempre está se falando aí. Foi nesse jogo que o treinador, que o Cláudio Duarte, estava na arquibancada, me viu jogar e no outro dia eu fui chamado para treinar entre os profissionais. Com 13 anos eu já estava treinando junto com o profissional do Guarani e com 15 anos eu já me tornei profissional. Foi graças a essa partida, que foi a melhor partida que eu fiz na minha vida, que foi contra a equipe da Ponte Preta. Que não tem título até hoje, os caras. Estamos aqui super contentes, super gratos. Estava conversando com a Tati aqui no particular, como eu já comentei. Eu acho que pelo olhar dos jovens aí, você deu uma aula. Né? Você deu uma aula, não só falou de futebol, falou de vida, falou de expectativa, né? Falou de maturidade, e eu acho que cada um aqui vai sair com uma grande, vai sair com uma, se já não era boa, melhor visão ainda em relação a você e ao que você representa aí no mundo esportivo, não só futebolístico, né? Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas param a minha esposa, as pessoas, a gente interpreta e julga muito as pessoas. A gente julga o pai da gente, a mãe da gente, o professor, a gente julga muitas pessoas, né? Mas a gente também tem que se olhar, né, para ver o que a gente está fazendo de certo, né, o que a gente está fazendo de errado, o que nós precisamos fazer para nós melhorarmos numa situação como essa, né? E eu espero que vocês possam se dedicar. Eu sei que falo para minha esposa aqui, para a Sandra, o que é difícil para vocês estarem estudando online, sem estar presente com os amigos, sem estar na carteira, sem estar vendo o quadro negro, sem estar vendo o pessoal da cantina, sem estar resenhando no recreio, sem poder jogar sua bola, sem poder paquerar a sua namorada, ou quem paquerar o seu namorado, a namorada com a namorada, sem preconceito algum em relação a qualquer tipo de orientação sexual, né? Eu sei o tanto que vocês estão sofrendo, porque eu vejo meus filhos sofrerem com isso. E eles sofrem muito mais do que nós adultos. Então eu espero que isso passe logo e que vocês aprendam isso e possam estar do lado do papai, da mamãe, dos amigos, né? Numa hora dessa que a gente está tão fechado, nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo, e que a gente possa se abrir com as pessoas, porque tem muita gente que fica muito fechado, né? A gente conversa muito pouco. Eu sou conversador, eu fico aqui 10 horas, mas a gente está num mundo que a gente precisa ter o entendimento que o mundo mudou. E nós precisamos mudar com o mundo. E vocês são o futuro nosso, né? Meus filhos. E eu espero que isso passe o mais rápido possível, que o papai e a mamãe de vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, né? Que vocês continuem com essa força aí, para que vocês possam conseguir tudo aquilo que vocês querem. Vocês estão convidados, né? Depois a Patrícia já tem meu telefone. Aí quando passar essa situação de tudo que está passando, eu gostaria muito que vocês fossem nos donos da bola. Meu convite para vocês todos. E aí a gente combina com o professor William um dia melhor para que vocês possam ir lá. Eu acho que essa foi uma das grandes frustrações desses 2 anos, né, William? Não poder participar lá, não poder ir até a TV, conhecer o estúdio. Neto, eu queria muito agradecer em nome do colégio a sua disponibilidade, a sua simpatia. Eu acho que os alunos saíram aqui desse momento realmente com uma bagagem muito interessante sobre uma visão de futebol que vai além do esporte, né?
um exemplo do que o futebol pode ser num contexto social, né? O que ele pode trazer, o que ele deveria sempre trazer, que é a empatia. Em tudo que você falou, a gente percebe assim, a sua preocupação com isso, a sua visão, que eu acho que é a dos educadores também, de que o quanto o esporte é importante, né, para a juventude e para a sociedade. Para quem eu gosto de ler muito, mas eu tive entendimento do esporte através do livro do Mandela, né? E é através do livro dele e também das Cestas Sagradas, do Phil Jackson. Que legal. É um livro que eu recomendo para vocês. Ler o livro do Phil Jackson, que é As Cestas Sagradas, e Espíritos, né, que é o livro do Mandela. Depois desses dois livros, eu fui ter o entendimento que o esporte, ele muda o mundo, ele muda a nossa perspectiva de vida. Do esporte você pode fazer coisas maravilhosas para que o mundo possa ser melhor. E o esporte está inserido nisso, então esses dois livros são livros importantes para que vocês possam ler. Esse livro do Phil Jackson, Cestas Sagradas, é mais difícil, né? Você vai num sebo, do Mandela, ele é atual, porque por tudo que aconteceu na África do Sul, porque eu fiquei lá 3 meses na África do Sul, em relação ao apartheid, preconceito das pessoas terem que comer rato, né, para sobreviver, e ele, através do rugby, ele pôde desenvolver com que os sul-africanos pudessem ser iguais, branco, amarelo, preto, azul, mulher, homem, homossexual, né? A gente tem que ter esse entendimento. Hoje vocês são o nosso futuro. É isso aí, muito obrigada. Beleza aí? Meninos, parabéns. Meninos e meninas, parabéns pelas excelentes perguntas. Eu e o William, nós estávamos aqui babando. Que bom. Desejo tudo de bom para vocês todos, para os papais, para todo mundo, tá? No dia que vocês vierem na casa da Patrícia, se ela convidar alguém de vocês para vir, porque, né? Essa molecada é chata, né? Aí vocês podem vir aqui em casa. Aí vocês, não sei se alguém já me conhece pessoalmente, mas se não, pode vir aqui no condomínio, pode vir aqui em casa, bateu na porta 27 ali, que a casa está aberta. Tá bom? Opa, obrigada, pessoal. Para você. Beijo. Uma ótima recuperação. Amém. Obrigado. Se cuida, Neto. Valeu. E obrigado de verdade. Você tem sido não só a saída do meu pai para essa pandemia, mas para mim também. Eu te assisto e, cara, sua visão de mundo é outra coisa. A nossa visão tem que ser uma visão que a gente pode alcançar a lua. Só querer.